Bom dia, segunda-feira, 20 de abril, nosso combate de todo dia está no ar. Este é um programa de emergência que tira as suas dúvidas sobre a Covid-19, mas não deixa de expor os alertas que chegam de diversos estados do Brasil. Já começa a faltar leitos para receber pacientes do novo coronavírus nos hospitais. Ceará, Amazonas, Pernambuco, Rio, São Paulo são apenas alguns estados preocupados com a expansão rápida dos casos, especialmente nas áreas mais pobres, que já começam a ver um crescimento de casos. Na periferia, é mais difícil evitar as aglomerações e onde é mais difícil também ficar em casa. Você manda a sua pergunta pelas redes sociais usando a hashtag PerguntaCorona. Tudo junto, PerguntaCorona. Aqui no nosso estúdio, quem vai responder as suas perguntas hoje são o infectologista Marco Aurélio Safadi, presidente do Departamento de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, e o epidemiologista Expedito Luna, professor de Epidemiologia e Doenças Transmissíveis do Instituto de Medicina Tropical da USP. O distanciamento social tem provocado muita polêmica. É claro que ninguém gosta de ficar em casa, de deixar a escola ou o trabalho, de ficar longe das pessoas queridas. Mas cientistas do mundo inteiro afirmam que essa é a única maneira de evitar que o novo coronavírus circule, de evitar uma sobrecarga ainda maior nos hospitais. É por isso que vários estados e cidades estão prolongando o isolamento. No Rio de Janeiro, o isolamento, o distanciamento social vai até o dia 30 de abril, mesma data em Pernambuco. Na Paraíba, até 3 de maio. Salvador, 4 de maio. No Ceará, em Alagoas, vai até o dia 5 de maio. Em São Paulo, até o dia 10 de maio. Mas olhando o outro gráfico, é quase um retrato da falta de consciência da importância de ficar em casa. No estado de São Paulo, repare, 49% das pessoas respeitaram o isolamento na última sexta-feira, que era dia útil. No fim de semana, o percentual melhorou um pouco mais, chegou a 54%. Amanhã tem feriado, dia de Tiradentes, 21 de abril. Então, a gente espera que esse índice de isolamento, das pessoas ficarem em casa, melhore um pouco mais. Mas para conversar sobre isso, a gente começa o nosso bate-papo com os nossos doutores aqui. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no nosso programa. É possível pensar agora, doutor Safadi, em aliviar essas medidas de distanciamento social neste momento, em cidades como São Paulo, Rio, Manaus, para ficar nessas cidades onde aparentemente a situação é mais grave? A gente pode pensar na possibilidade de aliviar esse isolamento agora? Eu acho que alguns aspectos são importantes, Márcio. O primeiro deles, que a gente não deve deixar de esquecer, é que as situações num país continental, como é o Brasil, são muito diferentes. Então, há peculiaridades que nos exigem, vamos dizer, medidas que sejam muitas vezes diferentes para locais diferentes. Então, por exemplo, São Paulo, que talvez tenha sido a primeira metrópole grande que passou a vivenciar uma transmissão importante desse vírus, a gente ainda não reúne, vamos dizer, uma condição que nos dê possibilidade de relaxar essas medidas. Por que eu falo isso? Eu acho que a gente não pode se esquecer de um aspecto. Os nossos reportes de casos, né, e mesmo de mortes, eles têm sofrido um atraso na sua informação. Então, aquilo que a gente está vendo hoje reportado como casos confirmados, como mortes confirmadas, muitas vezes refletem um cenário de 2, 3 semanas atrás, porque há um atraso, infelizmente, a gente teve uma sobrecarga nos exames. Então, o que a gente está vendo é um cenário que espelha uma situação de algum tempo atrás, o que nos coloca, vamos dizer, com mais delicadeza na hora de interpretar a situação. A gente viu recentemente que algumas pessoas colocaram o número de casos se estabilizou, etc. Em algum momento houve essa estabilização, fruto exatamente das medidas de isolamento social. Então, se nós relaxarmos agora, nesse cenário, desse momento na cidade de São Paulo, a gente vai colher os frutos disso daqui a 2 a 3 semanas. Pois é, o que o Ministério da Saúde sempre disse é que a gente tinha que botar numa balança o número de casos confirmados da doença naquele lugar e também a capacidade de atendimento, como estão os hospitais, como está o sistema de saúde naquela região. Isso para o senhor, doutor Expedito, é suficiente? Para a gente saber se alivia ou não? A Organização Mundial da Saúde fez uma série de recomendações para que os países considerem quando liberar o isolamento, o distanciamento social, que evidentemente é uma medida difícil, complexa, que implica em sofrimento, em perdas econômicas para as pessoas. Mas 2 desses critérios são muito importantes. Se a rede de hospitais tem capacidade de atender a todos os pacientes. Então, nós estamos vendo em algumas dessas cidades, principalmente em Manaus,
uma grande dificuldade com a rede hospitalar no atendimento dos casos. E o segundo critério, também muito importante, é a capacidade de confirmar os casos, de ter testes de diagnóstico para confirmar os casos e para fazer a vigilância epidemiológica e buscar quem teve contato com aquele caso confirmado e testar aquele caso. Então, essas duas condições não estão resolvidas, que eu saiba, em nenhum lugar do Brasil. Pois é, doutor Expedito falou das regras que a Organização Mundial de Saúde divulgou na semana passada, os critérios para que os países possam afrouxar ou não as regras de distanciamento social. A gente tem essas regras aqui. O entrevistado aqui fala, a gente bota na tela. Número 1, transmissão controlada. Número 2, sistemas de saúde capazes de testar e isolar casos. Risco de surtos em ambientes especiais minimizado. Prevenção em ambientes de trabalho e escolas. Administrar risco de casos importados. Educação, engajamento, capacitação da comunidade. Eu acho que o transmissão controlada, logo o primeiro, a gente não tem nesse momento ainda aqui no Brasil. Infelizmente não. Apesar de, como o Marco já colocou, os dados que nós temos refletirem uma situação do passado, de 2, 3 semanas atrás. Por quê? Porque nós estamos testando apenas os casos graves, aquela pessoa que chegou grave e foi internada. Então, ela começou a doença dela possivelmente 2 semanas antes. E aquele que morreu, às vezes, 3 semanas atrás. Então, nós estamos com uma deficiência de dados muito grande e isso nos impede de ter uma dimensão exata. Mas, aparentemente, nós ainda estamos numa curva ascendente da epidemia, com a disseminação para as cidades médias do interior e depois nós vamos ter a disseminação para as cidades menores. Como o próprio novo ministro Nelson Teich disse, a gente precisa testar muito, ter muito dado, ter muita informação para poder saber que caminho seguir. Eu acho que a questão dos testes é fundamental nesse momento, mas você não vê um grande incremento dos testes. O jornal O Globo de hoje até publica o seguinte: o Brasil vai fazer 100 mil testes rápidos e fazer uma pesquisa também por telefone e em domicílio para saber quem pegou a doença, para tentar descobrir o grau de anticorpos que nós já temos na população. Eu acho que aqui, Márcio, até vale uma explicação para que as pessoas que estão nos escutando entendam o que quer dizer isso, capacidade de testar e isolar casos. Eu vou dar um exemplo que talvez seja emblemático nesse sentido. Vamos dizer que amanhã eu, Marco Aurélio, comece com febre, dor de garganta, etc., procure um atendimento médico e eu tenho a possibilidade de testar, eu tenho a possibilidade de fazer meu diagnóstico. Fazendo o seu diagnóstico nessa situação, eu não só tenho a informação de que eu estou com a doença, mas eu posso rastrear os meus contatos. Então, eu vou saber que o Márcio e o Expedito estiveram comigo, os lugares onde eu frequentei, os lugares onde eu estive, eu posso avisar essas pessoas podem ser rastreadas para que a gente restrinja a transmissão desses casos. Então, esta possibilidade, né, o número 2 aí, nós não dispomos nesse momento, porque como o Expedito colocou, a gente só tem neste momento a possibilidade de testar os casos que são hospitalizados. Então, isso fragiliza muito a nossa capacidade de conter a transmissão do vírus na comunidade. Doutor Expedito já cantou essa pedra. A preocupação é que o Brasil está vendo nesse momento o crescimento do número de contaminações no país todo, inclusive cada vez mais no sentido do interior. Mesmo assim, alguns governadores e prefeitos já decidiram liberar a abertura do comércio, total ou parcialmente. Aqui no nosso telão a gente tem as informações. Santa Catarina, a partir de hoje, está liberado. No Tocantins, menos a capital, Palmas. 72 municípios do Espírito Santo, exceto a região metropolitana. E em São Paulo, as cidades de São José dos Campos e Jundiaí. Sobre São José dos Campos, eu tenho aqui as informações mais detalhadas. A prefeitura de lá decidiu liberar comércio e prestação de serviços a partir da segunda-feira que vem, dia 27 de abril. A cidade fez 450 testes rápidos. Isso na semana passada. E o resultado? 20% dos testados já têm o anticorpo, ou seja, já foram contaminados, já foram infectados de alguma forma com sintomas brandos ou nenhum sintoma. E já tem o anticorpo da doença. Essa abertura seria com muitos cuidados. Funcionário com máscara, lotação estipulada nas lojas, ou seja, vai ter gente na porta esperando o momento de entrar, quando aliviar um pouco, para não ter a confusão lá dentro. Evitando aglomeração, como eu falei, e álcool gel na porta. Mas o Ministério Público é contra e a Justiça vai decidir isso na quarta-feira, se essa reabertura acontece na segunda-feira que vem ou não. Eu sei que é uma pergunta difícil para fazer para vocês. A cidade de São José dos Campos tem 720 mil moradores, foram 450 testes rápidos feitos nessa população. É seguro abrir?
É seguro São José dos Campos? Usando aqui como um exemplo que a gente vê pelo Brasil e essa vontade de abrir logo a economia. É seguro fazer isso nesse momento, nessa realidade, nesse cenário? Bom, eu vou acrescentar mais uma variável que complica essa situação. Todos os outros vírus de transmissão respiratória que nós conhecemos, os vírus influenza, os rinovírus, os coronavírus que causam resfriados, eles têm a tendência de ter o pico no início do inverno. E é exatamente nesse momento que nós estamos entrando. Então, me parece um tanto precipitado já liberar o distanciamento social nesse momento. Então, se é verdade que tem 20% da população que já foi infectada lá em São José, quer dizer, significa que há 80% que não foram. Então, eu sei que essa é uma decisão difícil, como o Marco já colocou. Ela não é uniforme, ela vai ser diferente para cada local do país, que vive em situações diferentes, distintas, mas, nesse momento, na região sudeste do Brasil, eu diria que é um tanto precipitado. E o senhor, doutor Safadi, de novo, a gente não está querendo condenar São José dos Campos, nem elogiar São José dos Campos. A gente está querendo usar como um exemplo para o resto do país. Veja o que essa cidade fez e se isso é suficiente ou não para determinar uma decisão. A gente não conhece vamos dizer, as peculiaridades exatas do que está acontecendo em São José dos Campos e como eles podem, vamos dizer, estabelecer essas regras nesse momento. Porque, por exemplo, desculpa cortar o senhor, a gente não tem aqui nem informação sobre leitos. Isso que eu ia comentar. Eu acho que é uma decisão que é multifatorial, ela não é só baseada, vamos dizer, na suscetibilidade. Então, Expedito colocou um ponto importante. Se esses números forem realmente expressarem o que aconteceu na cidade, a gente tem 4 em cada 5 habitantes de São José que não foram ainda expostos a esse vírus. Eu não sei como é a capacidade de atendimento dos hospitais e, principalmente, Márcio, eu não sei se São José dos Campos pode disponibilizar a testagem que é importante num momento como esse de circulação do vírus, que a gente acabou de exemplificar, que nos ajuda muito no sentido de otimizar essas medidas de isolamento. Então, se você não tiver como testar a população de uma maneira adequada, isso nos fragiliza muito nesse momento. Então, eu tenho a mesma impressão que o Expedito, a gente não pode julgar o que está acontecendo especificamente em São José, porque não conheço os detalhes da infraestrutura de saúde lá, mas eu me atrevo a dizer que é talvez prematura essa decisão. Agora, por que o isolamento já está funcionando? Nós já mostramos aqui no Combate um gráfico dos casos de síndrome respiratória aguda grave registrados este ano. São os casos graves de doenças respiratórias provocadas por todos os vírus. Há pelo menos 4 semanas, os registros dessas síndromes já estavam acima de toda a média histórica. O sistema mostra que o número de casos graves de gripe caiu drasticamente e o número de quadros respiratórios graves provocados pelo novo coronavírus subiu muito. Sobre isso, eu converso com o pesquisador da Fiocruz, Marcelo Gomes, que integra o Infogripe, a plataforma que divulga todos esses dados. Marcelo, bom dia. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso combate. Marcelo, é errado a gente dizer que esse esforço de um mês de isolamento já está dando resultado por essas outras síndromes gripais em queda? Não, é justamente isso que os dados recentes têm mostrado, né? A gente tem visto que depois daquele crescimento assustador que nós tivemos nas semanas de março, o que nós temos hoje? Continua crescendo, então isso é importante deixar bem claro, continua crescendo. Porém, esse crescimento está se dando agora numa velocidade mais lenta, ou seja, a diferença entre uma semana e outra já não está sendo tão grande, tão elevada. Isso é reflexo das medidas de isolamento social, ou seja, isso deve servir como um alento para a população que esse sacrifício que nós estamos fazendo está dando resultado. Agora, como foi colocado pelos colegas agora há pouco, isso não quer dizer que nós já podemos relaxar. Não. Por quê? Porque ainda está crescendo e já temos diversas localidades relatando que os seus hospitais já estão ficando superlotados. Então, a gente relaxar agora, a gente pode justamente jogar fora esse ganho que nós observamos nessas últimas semanas. Mas como é que a gente explica que os casos de Covid estão crescendo muito depressa, especialmente se a gente compara com as outras doenças respiratórias? Então, isso tem várias possibilidades, né, que podem explicar. Uma delas primeiro, diversos laboratórios centrais, os LACENS, que é o braço do SUS responsável por fazer os testes, né, na sua imensa maioria, obviamente agora eles estão priorizando o teste
tanto para o novo coronavírus quanto vírus influenza. Então, esses dois têm sido os principais alvos. Tá? Mas, mesmo assim, o novo coronavírus tem dominado. Alguns estados estão priorizando não, estão com dificuldade de testar a influenza em questão da falta de materiais, né, para esses testes. Então, isso pode também represar e dar uma falsa impressão que não está circulando influenza e está circulando apenas o novo coronavírus. A gente pode ter uma combinação dos dois. Isso, a gente, mais para frente, revendo os dados, refazendo os testes para a influenza e para os outros vírus, nessas amostras que foram processadas apenas para o novo coronavírus, aí a gente pode entender melhor. Hoje, o cenário que a gente pode dizer está completamente dominado pelo novo coronavírus. Isso pode ser, por um lado, questão de limitação dos laboratórios para testar todos os vírus para as mesmas amostras, ou, de fato, um efeito biológico de competição, vamos dizer assim, entre os vírus no sistema humano, ou seja, um fazendo uma espécie de barreira biológica para a entrada do outro. E aí, quando um domina, os outros não conseguem circular. Entendi. Marcelo Gomes, do Infogripe, da Fiocruz, deixando muito claro por que, na opinião dele, o isolamento social precisa ser mantido neste momento. Marcelo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Vamos direto aqui para o telão para responder as suas primeiras perguntas que chegam pelo Pergunta Corona. É a parte mais divertida do nosso programa e acho que é a mais instrutiva para você que está em casa. O Éder, se eu for doar sangue, será feito o teste para a Covid-19? Acho que não, né? Eu acho que nesse momento ainda não é uma rotina, mas ele em algum momento passará a ser. A pergunta do Mário. Doutor Expedito, o vírus resiste à água e à água corrente, à chuva e à água corrente? Olha, nós não temos resposta. Tem sido feitos vários estudos da sobrevivência, digamos assim, do vírus em superfícies, mas não em água e chuva. Possivelmente não, mas nós não temos como dizer com certeza. Se chovesse água e sabão, a gente teria certeza, né? Pois é. E Cândida. Isso é impossível. Fran, pergunta do Fran. Comecei a sentir alguns sintomas no sábado. Quando devo procurar atendimento médico, doutor Safadi? Eu acho que essa é uma pergunta que gera uma discussão muito importante, Márcio. Então, a gente sabe quais são as manifestações que sugerem gravidade nos quadros de Covid. E, basicamente, é falta de ar, aquele desconforto respiratório, aquela angústia, né, que a gente, vamos dizer, muitas vezes apresenta nesses quadros e a febre persistente. Mas eu queria fazer um comentário que eu julgo importante aqui, Márcio. Nem sempre essas manifestações são claras para quem nos escuta. Então, uma mensagem que eu queria deixar hoje aqui, para que não haja, vamos dizer, atraso no atendimento a esses pacientes, eu acho que para a gente não ter, vamos dizer, esses pacientes chegando numa situação muito avançada da doença, toda vez que alguém tiver na sua residência, alguém que ele entenda que tem sintomas que o preocupem, que necessitam de uma opinião, eu acho que eles devem procurar assistência médica. Então, há situações que fogem do clássico da falta de ar e da febre persistente, mas que podem, muitas vezes, representar gravidade. Então, a mensagem para a população é, se vocês tiverem algum sintoma que preocupem as mães ou os filhos, etc., você deve recorrer à informação médica, seja por telefone, quando houver essa possibilidade, seja de maneira presencial nos centros de saúde e nos hospitais, para que não haja atraso na assistência médica e para que a gente não perca a oportunidade de intervir no momento ideal dessas doenças. Isso é importante. Difícil, mas é importante. Pergunta da Ana Camila, doutor Expedito. Trabalho em hipermercado como vendedora. Não estamos usando máscara. Deveríamos? Bom, a proteção conferida pela máscara, ela é principalmente a proteção do outro. Então, eu estou usando a máscara para proteger aqueles que estão convivendo comigo. Então, se ela é de uso universal, evidentemente que nós aumentaremos o grau de proteção. Então, a Organização Mundial da Saúde, o Ministério tem recomendado a máscara para os profissionais de saúde e para as pessoas que estão com sintoma. Mas, dos países asiáticos e que conseguiram um bom sucesso no controle da epidemia, a máscara faz parte desse uso. Então, tem sido usado mais amplamente e eu diria que se todos usarmos, a gente vai ter uma proteção adicional da população. Pois então, Ana Camila, vá agora no gerente do supermercado e peça máscara sim. É importante, segundo nossos especialistas, segundo o Ministério da Saúde, todos nós usarmos máscaras, mesmo a máscara caseira. Exato. É uma barreira Exato. a mais
para evitar que a gente receba o vírus, mas principalmente, como disse o doutor Expedito muito bem, se eu estou com sintomas ou não, assintomático, mas tenho a doença, eu não vou ficar transmitindo a doença, tendo uma proteção aqui. Por isso, Ana Camila, procura o seu supermercado sim e cobra a máscara. A gente faz um rápido intervalo comercial e já volta com as suas perguntas no nosso combate. Até já. Dez horas e 20 minutos, estamos de volta com o nosso combate, com os dados do nosso telão, os casos confirmados de Covid-19 totalizados pelas secretarias estaduais de saúde. Neste momento, são 39.144 os números oficiais das secretarias estaduais de saúde. E o número de óbitos, 2.484. É bom sempre repetir que na semana passada o Ministério da Saúde falou, ele nos deu o número de casos de pessoas recuperadas. É um número que cobram muito no nosso programa, mas infelizmente o Ministério da Saúde não divulga esses números da maneira com que a gente gostaria de dar. Na semana passada, esses casos recuperados estavam em 55% do total. O restante, os outros 45%, estavam internados ou haviam falecido. Mas é importante que o Ministério da Saúde tente divulgar esses números, porque a gente só dá os números oficiais. Ou seja, se o Ministério da Saúde não nos passa esses números de casos recuperados, a gente não tem como transmitir essa informação para você. Aliás, temos também aqui o número de óbitos diariamente. Começando lá no dia 17 de março, quando foi registrada a primeira morte, e subindo aqui para o dia 19 de abril, que foi ontem, domingo, uma queda. 115 casos, uma queda de 44% em relação ao dia anterior do dia 18, 206 casos. A questão é que no domingo, no fim de semana, se são registrados menos casos. As equipes têm muito trabalho, tem menos gente trabalhando, então acaba fazendo registro na segunda, na terça e na quarta. O número 206 mortes ali do dia 18 certamente reflete o dia anterior, quinta, sexta-feira. A gente percebe que existe um novo patamar de casos da doença, chegando ao redor de 200 casos. Vamos ver se na terça-feira, na quarta-feira e os casos de hoje já não vão representar uma alta em relação a esse número de domingo de 115 óbitos. Exatamente. Para evitar a disseminação do novo coronavírus, algumas cidades do Rio estão implantando polos de atendimento dos casos da Covid-19. O objetivo é desafogar as emergências dos hospitais públicos. O projeto tem o apoio da Fiocruz, que quer expandir esse modelo para as favelas, com a ajuda de jovens do ensino médio que moram nas próprias comunidades. A ideia é que eles fiquem em contato com moradores que estejam com sintomas por meio de um aplicativo. Os estudantes vão atuar em apoio aos agentes de saúde das clínicas de cada região. Ficou definido que o piloto para o monitoramento dos casos em favelas será feito na Rocinha e no Complexo do Alemão. Três fatores são super importantes para monitorar os casos de Covid nas comunidades. O primeiro é ter um local de atendimento adequado e polos como esse. O segundo é que a gente possa mapear aonde estão os casos desses sintomáticos respiratórios e realizar o teste. Idealmente que esse teste fosse feito na casa das pessoas, para o paciente não precisar ter deslocamento. E um componente de isolamento, a gente poder saber aonde há casos naquela comunidade e realizar um isolamento social um pouco mais inteligente, de acordo com a circulação viral. Outra medida que está sendo discutida pelo Ministério da Saúde é o financiamento para a abertura de polos de atendimento como esse aqui em Mesquita, na Baixada Fluminense. Ele foi criado para diminuir a sobrecarga nas emergências e postos de saúde e também evitar a contaminação de pacientes com outras doenças. As pessoas com sintomas de gripe passam por uma triagem. Os pacientes com febre são separados dos que têm sintomas leves de gripe. Quem tem febre faz o teste e é monitorado em casa pelos agentes de saúde. A Rocinha já tem 36 casos confirmados de Covid-19. 3 mortes foram registradas e outras estão em investigação. Lideranças da comunidade dizem que é importante que esses programas cheguem logo. Nós estamos a ponto de morrer por uma causa ao qual os governantes não estão se dedicando. O que está faltando para colocar um núcleo de identificação do coronavírus na Rocinha ou em outras comunidades? Pois é, esse apelo do Wallace chama a nossa atenção para uma questão que é muito importante. Como monitorar os casos do novo coronavírus nas favelas?
Os moradores dessas áreas já têm pouco acesso ao sistema de saúde. Sobre isso, a gente conversa com Daniel Sorans, que acabou de aparecer na reportagem falando sobre os projetos dos polos de atendimento. Daniel é pesquisador da Fiocruz e está no nosso estúdio no Rio de Janeiro. Daniel, bom dia para você, muito obrigado pela sua participação. Isolar quem tem Covid-19 nas comunidades, é possível fazer isso? Ô Márcio, bom dia. É bem difícil nas comunidades, a situação de isolamento é bastante complexa, porque as pessoas moram muito próximas uma das outras. E se fala muito em isolamento, mas também é necessário organizar os serviços de saúde para essas comunidades. Então, a estratégia de montar polos, de identificar onde estão os casos de sintomáticos respiratórios é fundamental. O isolamento nas comunidades ele precisa ser ainda mais inteligente e, para isso, precisa de exame e de ordenamento aí de onde procurar. Por exemplo, se eu procuro um posto de saúde ou uma UPA com sintomas respiratórios, eu posso estar transmitindo a doença a outros pacientes que estão naqueles locais. Então é necessário planejar bem e organizar bem essa forma de atenção e esse direcionamento dos pacientes em cada comunidade. Porque, Daniel, não é coincidência que os casos O Ministério da Saúde, Márcio. Não, desculpa te cortar, Daniel, mas não é coincidência que os casos agora estão crescendo nas periferias das cidades. Aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, muitas mortes aqui em São Paulo, exatamente ao redor da capital. Exatamente. Os primeiros casos ficaram ligados às áreas mais nobres, porque era onde as pessoas tinham mais acesso aos exames. Então, no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, em São Paulo, nas áreas mais nobres. Abrindo agora polos de testagem ou aumento de número de testes nas comunidades, a gente vai conseguir, de fato, ver o panorama real, aonde, de fato, há circulação viral. A gente tem um exemplo aí que foi dado de São Caetano. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, já abriu um grande polo de atendimento, separando os pacientes Covid e não Covid. E a gente espera que aqui no Rio de Janeiro, a exemplo do que foi feito em 2009 com a gripe suína, a gente também tenha polos de atendimento específicos para as comunidades mais pobres do Rio de Janeiro. A ideia é não misturar esses casos de Covid com outras doenças para não ter uma contaminação geral. Exato, e também montar um sentinela, a gente saber aonde está circulando o vírus, aonde tem aumento de sintomáticos respiratórios, para que possa, como algumas cidades já estão planejando, abrir ou reduzir o isolamento social em determinadas áreas ou apertar o isolamento social em outras áreas. Quando a gente tem um mapa de onde estão os casos, como o vírus está circulando, facilita muito a tomada de decisão pelos governantes ou pelas próprias pessoas das comunidades. Muito bom. Boa sorte nesse trabalho. Daniel Sorans, da Fiocruz, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso combate. Hora agora do noticiário internacional. O estado de Nova York, o mais atingido pela pandemia nos Estados Unidos, começa hoje um programa agressivo de testagem de anticorpos do novo coronavírus. 4 tipos de testes rápidos vão ser usados. O objetivo do governador Andrew Cuomo é descobrir o percentual de contaminados na população. A reabertura da economia de Nova York está prevista para o dia 15 de maio, mas tudo depende do resultado dessa testagem. A Covid-19 já é uma das principais causas de morte entre os americanos neste ano, ultrapassando números de suicídio, diabetes e acidente vascular cerebral, o AVC. São mais de 40 mil mortos nos Estados Unidos, o recorde no mundo inteiro. O número de casos confirmados da doença ultrapassou 750 mil, mas especialistas acreditam que 300 milhões de americanos ainda não tenham sido expostos ao vírus e alertam para a necessidade de manter o distanciamento social. Vamos levantar agora para conversar com o pessoal do G1, que traz para a gente as últimas informações do combate ao coronavírus ao redor do planeta. Eu converso com a Luísa Tenente. Bom dia, Luísa. Oi, Márcio, bom dia. Eu começo hoje falando da situação na Europa. Ontem o continente bateu a marca de 100 mil mortos por causa da Covid-19. Já são mais de 1 milhão de pacientes infectados por lá. Mas a gente também tem algumas boas notícias. Na Espanha, por exemplo, pela primeira vez nas últimas 4 semanas, o número diário de mortes ficou abaixo dos 400. Mas o país ainda é o terceiro com maior número de mortes, fica só atrás dos Estados Unidos e da Itália.
E na Alemanha também uma boa notícia. O número de curados da Covid-19 é maior do que o de pacientes internados. Com isso, o governo decidiu reabrir um pouco o comércio, vai ser um processo gradual. A chanceler Angela Merkel reforçou que está preocupada, quer que as decisões sejam sempre reavaliadas e que o governo sempre aumente o número de testes. A Alemanha já está conseguindo uma marca bem impressionante, está testando 500 mil de pessoas por semana. É um número bem maior do que nos Estados Unidos, por exemplo. Falando agora da Ásia, na Índia, mais de 1.500 pessoas foram infectadas só nas últimas 24 horas. É o maior pico desde o início da pandemia. E para terminar, uma história para abrir nossos olhos, Márcio. Aqui na América, na Patagônia, um grupo de amigos decidiu comemorar um aniversário com um churrasco. Com isso, eles ficaram aglomerados, dividiram as mesmas garrafas. Resultado, o aniversariante morreu e o parente de um dos convidados também. Dezenas de pessoas que estavam no evento foram infectadas. Fica aí a importância da gente continuar em isolamento e evitar esse tipo de evento, né, Márcio? Evitar as aglomerações. Esse é um terrível exemplo do que não se fazer. Muito obrigado, Luísa. Até amanhã. Voltando aqui para o Brasil, mais um grupo de beneficiários recebe hoje o auxílio emergencial pago pelo governo federal. Quem tem as informações direto de Brasília é o nosso repórter Fabiano Andrade. Fabiano, bom dia para você, amigo. Bom dia para você também, Márcio. Bom dia para todo mundo que está ligado no combate ao coronavírus. Hoje recebem esse auxílio de R$ 600, aproximadamente 6 milhões e 100 mil brasileiros. São pessoas que se inscreveram pelo aplicativo da Caixa Econômica, pelo site e também os beneficiários do Bolsa Família. Até ontem à noite, aproximadamente 18 milhões de brasileiros já tinham recebido benefício no montante aproximado de 12 bilhões de reais. Para quem recebe esse dinheiro na poupança digital da Caixa Econômica, eu lembro que os saques só estão autorizados a partir do dia 27 de abril. Até o fim do mês, recebem esse pagamento quem está cadastrado no Bolsa Família pelo número final do NIS, seguindo a ordem normal de pagamento. Só aproveitando que a gente está falando aqui de Brasília, o presídio da Papuda, aqui no Distrito Federal, já registrou 72 detentos confirmados com coronavírus. Esse é o maior número em um presídio de todo o país. A Subsecretaria do Sistema Penitenciário disse que os presos estão isolados e não há nenhum caso grave entre eles. Além dos presos, 28 policiais penais também deram confirmado para coronavírus. As visitas que estavam suspensas até 17 de abril, essa suspensão foi prorrogada e ninguém receberá visita até o dia 24 de abril, Márcio. Muito obrigado, Fabiano. Aproveitando que o Fabiano está em Brasília, a gente lembra que o Ministério da Saúde, desde a quinta-feira da semana passada, não concede aquela tradicional entrevista coletiva para explicar o que está sendo feito, a situação no momento no país. Seria importante a gente voltar a ter essas informações para a gente poder distribuir essa informação para as pessoas, porque com informação vai junto segurança do que está acontecendo, do que está sendo feito, do que pode ser feito para melhorar ou amenizar o combate ao coronavírus aqui no país. Vamos aqui para o nosso outro telão passar as informações que chegaram pelo Pergunta Corona. A pergunta da Kátia, doutor Safad: tenho um bebê prematuro de 3 meses que dorme comigo no mesmo quarto. Se eu estiver com sintomas da Covid-19, devo dormir de máscara, além de usá-la durante o dia? Acho que essa é uma pergunta muito importante. Então, quando você tem, vamos dizer, sintomas da Covid e você tem um bebê prematuro, ou mesmo que não seja um bebê prematuro, independente disso, e onde se espera que essa mãe esteja provavelmente amamentando esse bebê, há necessidade claramente de tomar muitos cuidados quando você tem o contato com o bebê. Então, na hora da amamentação, nunca esquecer de colocar a máscara, porque isso diminui a chance de transmissão, e de higienizar muito bem as mãos antes de você pegar o seu bebê. Os benefícios do aleitamento materno são inequívocos e por isso que a gente recomenda a manutenção do aleitamento materno nesses casos. Mas nunca esquecer de, ao amamentar seu bebê, colocar a máscara antes de fazer isso e higienizar bem as mãos. Muito bom. Marcelo, se uma pessoa contaminada tocar numa parte do corrimão, o vírus se alastra pelo restante do corrimão? Doutor Expedito. Veja, o vírus não tem pernas nem asas, ele vai ser levado pelas outras pessoas. Então, alguém tocou naquele pedaço do corrimão, outro vai tocar ali em outro ponto e vai
disseminar o vírus, mas sempre vai ser levado pelas pessoas. E como a gente não sabe onde está ali no corrimão, por isso que se evita sair tocando nas coisas. Claro que um corrimão de escada você tem que usar para subir. Pois é. Mas logo depois, se puder, lavar a mão ou álcool Daí gel. é que está. Em casa, tentar higienizar sempre o corrimão e nos locais públicos, no metrô, no transporte coletivo, a gente espera que as empresas que mantêm esses serviços mantenham sempre a higiene. Muito bom. A gente faz um rápido intervalo comercial e já volta com o Nosso Combate. Até já. Horas e 39 minutos, estamos de volta com o Nosso Combate. Os riscos do cigarro para a saúde são conhecidos há bastante tempo, mas a Covid-19 trouxe novas preocupações para quem é fumante. Eu converso pela internet com a doutora Lisa Almeida, ela é chefe da Coordenação de Prevenção e Vigilância do Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Doutora, bom dia, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Quer dizer, começando do básico, no nosso pulmão, como é que a Covid-19, como é que esse novo coronavírus atinge? Bom, bom dia, Márcio, bom dia a todos os telespectadores. O Instituto Nacional do Câncer vem mais uma vez falar sobre as grandes desvantagens de utilizar produtos de tabaco. Como se já não bastassem todas as doenças que são fartamente conhecidas pela população, o que a gente tem diante da gente é uma pandemia, e essa pandemia traz uma doença respiratória, e a gente sabe que as pessoas que fumam têm um comprometimento da sua função respiratória e também da sua função imunológica. Então, o que está acontecendo na prática é que os fumantes estão entrando, né, nessa situação com grande desvantagem. E o que os primeiros estudos que já foram feitos sobre a associação do tabagismo com a Covid-19 mostram que os fumantes têm 2,2 vezes mais chance de complicar essa infecção respiratória do que aquelas pessoas que nunca fumaram. Então, esse é um alerta que a gente está fazendo, que, de uma forma geral, os fumantes já têm uma maior probabilidade de se infectarem e também têm uma maior probabilidade de evoluir de uma forma mais agressiva, né? Menos favorável às infecções em geral. Mas um outro problema que está acontecendo é que o fumante, na medida em que ele coloca a mão na boca para fumar, ele também tem maior chance de se contaminar e, uma vez que ele estiver infectado, ao fato dele exalar a fumaça, ele está propagando de uma forma mais intensa esse vírus para o ambiente. Então, é uma série de desvantagens. E dá tempo, doutora, quer dizer, na questão de tocar a boca, claro que dá, mas dá tempo de largar o cigarro agora e já ter um efeito, um efeito positivo na saúde neste momento, rapidamente, em curto prazo? Isso vai depender do tempo que a pessoa efetivamente tem e que ela vem fumando, obviamente, né? Tabagistas já com doenças já desenvolvidas, doenças pulmonares, doenças cardiovasculares, não vão ter nenhum ganho nesse exato momento porque já tem as doenças desenvolvidas. Mas a gente tem um monte de tabagistas que ainda não desenvolveram essas doenças, então vale muito a pena. Por outro lado, também vale a pena, mesmo aqueles que têm as doenças, pararem de fumar agora, porque essas complicações, elas podem ter um melhor desfecho se você parar de fumar, né, antes de se infectar. A outra coisa que é muito importante, né, olha só que desespero uma pessoa que tem uma dependência severa ao cigarro, se infecta, faz uma forma grave da doença, tem que ir para o hospital, tem que ser entubada e lá ela vai enfrentar, além de todos os problemas relacionados à doença, os sintomas da abstinência, né, que vão deixá-la muito pior, né? Doutora Lisa Almeida, do INCA, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, pela participação do INCA aqui no nosso programa. Bom dia para a senhora. Beber água demais mata o vírus? Prender a respiração revela que você está com a Covid-19? Tudo falso. Isso circulou pelas redes sociais e foi descoberto e desmentido pelo Fato ou Fake serviço do G1. Vamos conversar com a Clara Velasco, sempre ao vivo. Clara, bom dia. Quais são as mentiras que você traz para a gente hoje aí?
Bom dia, Márcio. Márcio, eu começo com mais uma daquelas histórias falsas de pessoas sendo presas porque descumpriu o isolamento social no estado de São Paulo. A imagem da vez mostra um surfista sendo detido em uma praia e aí a mensagem liga a prisão dele ao governador do estado, João Dória, e as medidas que ele está tomando no estado para controlar a pandemia. Essa mensagem, inclusive, foi compartilhada pelo deputado federal José Medeiros e por Carlos Bolsonaro, filho do presidente. O problema, gente, é que essa mensagem não é verdadeira. Essa foto nem foi tirada em São Paulo, e sim na Costa Rica, no final do mês passado, quando um surfista descumpriu as medidas de isolamento do país. Ou seja, outro país, nada a ver com o Brasil. E por falar em outro país, tem outra mensagem também que está bombando, que fala que crianças morreram no Senegal porque foram vacinadas contra a Covid. Isso também é fake, não é verdade. O Ministério da Saúde do país fala que isso não é verdade e que esse boato começou por causa de um vídeo em que um vendedor fala, brincando, que tem a vacina contra o coronavírus. E vale a gente lembrar que, segundo a Organização Mundial da Saúde, ainda não existe nenhuma vacina capaz de proteger ninguém da Covid. Para fechar, a gente vai voltar aqui ao tema do isolamento social, que é tão importante. Tem um tema que está bombando, um texto, que fala que a Universidade Norte-Americana de Harvard fez uma pesquisa apontando que o isolamento não funciona contra o coronavírus e até piora a pandemia. Gente, isso também não é verdade. Harvard realmente tem pesquisas sobre o assunto, mas a conclusão é oposta. Ou seja, o isolamento é essencial para diminuir a intensidade da transmissão do coronavírus no mundo. Ou seja, pessoal, vamos ficar em casa. Márcio. Muito bom, Clara. Muito obrigado. Até a próxima. Na última quinta-feira, a gente falou aqui no Combate das reclamações que chegaram ao Procon do Rio de Janeiro por causa da qualidade ou do preço do álcool gel. E naquela entrada ao vivo, nós exibimos erroneamente a imagem do Top Álcool 65. A empresa responsável pelo produto informou que cumpre todas as exigências feitas pela Anvisa. O Procon do Rio disse que não recebeu nenhuma denúncia em relação à rotulagem, registro ou conteúdo do Top Álcool 65. Pelo erro, nós pedimos desculpas. E a gente vê agora o agradecimento do seu Jovino, de 92 anos, de Maceió. A mulher dele, dona Zélia, precisou ficar internada na UTI e já teve alta. Ele, que tem fibrose pulmonar, foi tratado em casa pelos médicos e fez esse bonito agradecimento para a gente. Meu abraço fraternal de homem de trabalho, de luta, de muitos afazeres, e pela grandeza da minha família, dos meus filhos, dos meus netos, eu tenho sentido um apoio extraordinário. Aos brasileiros, aos alagoanos e aos pernambucanos e paraibanos, eu me sinto honrado em dizer que mesmo dessa idade, defendo com unhas e dentes aqueles que estão à frente da saúde do povo do mundo. Obrigado. Que graça, seu Jovino. Obrigado, seu Jovino. Vamos responder as suas perguntas. Salete, estou com suspeita de dengue. Devo procurar atendimento em unidades de saúde ou a prioridade é para suspeitos de Covid-19? Um bom ponto, Márcio. A prioridade é com a saúde do indivíduo. Então, independente do sintoma que você tenha ou da doença que você possa estar apresentando, é muito importante que você procure assistência médica, né? O prognóstico dessas doenças depende muito de um atendimento oportuno. Então, não negligencie em relação à necessidade do atendimento se você entender que os sintomas motivam preocupação. Pergunta do Gilberto. Ouvi dizer que 70% da população vai ser infectada pelo novo coronavírus. Isso procede? Olha, no momento nós não temos como dizer quantos por cento da população vai ser infectada. O que a gente já viu, como foi falado aqui hoje, que uma cidade do interior de São Paulo, São José dos Campos, identificou 20% da população até esse momento. Pergunta da Luli. Dor constante nos ouvidos e tosse podem ser sintomas? Na realidade, essa é uma doença que tem, na sua maior parte dos casos, manifestações respiratórias, né? Então, tosse, dor de garganta, febre, esses têm sido os principais sintomas. E claro que tosse, febre, dor de garganta e dor de ouvido podem sim, eventualmente, fazer parte dessa doença, assim como outras várias infecções respiratórias que a gente conhece. Então, há necessidade, vamos dizer, de você avaliar esse caso para tentar identificar a real causa da dor de garganta e da dor de ouvido dessa paciente. Dr. Marco Aurélio Safadi, Dr. Expedito Luna, muito obrigado pela presença de vocês aqui no nosso programa.
A gente fica por aqui. O Combate está no Globoplay. Você assiste agora ao Encontro com Fátima Bernardes. Nossas dicas, você já sabe. Lave bem as mãos, só saia de casa se precisar e use máscara sempre que for para a rua. A gente se encontra de novo amanhã às 9h50. Até lá.